Ok. Obrigada, Érica. Foi massa. Agora a gente vai conversar sobre algo que eu acho que todo mundo adora fazer. Tenho certeza que todo mundo se amarra e curte muito viajar. A Érica Goulart, Eriquinha, vai conversar conosco sobre o X nas Trips. Ela, que é uma viajante do mundo, vai contar pra gente o que uma viagem pode nos ensinar sobre a experiência do usuário. Quem é a Érica? Ela é especialista em design de interação e cidadã do mundo, tem paixão por criar novas experiências, desde serviços e produtos, até comida, moda e viagens. Bem-vinda, linda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, para começar, eu quero saber quem aqui gosta de viajar? Ah, muito bem. E tem algum doido aqui que gosta de viajar sozinho? Vixe, Maria. Então, eu também curto muito. E eu quero começar falando da minha experiência mais recente. Em julho, eu estive no Japão. E essa minha viagem para o Japão foi algo que eu me desafiei bastante. Eu queria criar um roteiro sem roteiro. Então, para isso, eu me preparei muito. Eu li bastante sobre os locais onde seriam mais interessantes de visitar e tudo. Eu baixei uns aplicativos no celular, comprei um passe ilimitado de trem, marquei, coloquei com separação de cores e tal no mapa, no Google Maps, e fui para o Japão. Acontece que isso daí, para mim, eu estava quebrando uma barreira muito grande na minha vida, que para mim é impossível não comparar. Em 2007, há 10 anos atrás, eu estava navegando por esse site maravilhoso da Ryanair, que hoje não é mais assim, eu convido vocês a visitar, como é atual, e vi uma promoção para Derry, que fica no norte da Irlanda do Norte. Nessa época, eu morava na Espanha, e eu estava fazendo intercâmbio lá. Eu falei, nossa, que oportunidade única, 5 euros para eu ir e voltar de Derry. Eu vou. E era para voar naquele mesmo dia. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui. Só que, na minha viagem do Japão... Ai, desculpa, eu esqueci de... Fui. Só que na minha viagem do Japão, eu tinha... agora, no ano de 2017, eu tinha um passe limitado de trem. Eu tinha o Google Maps. Tinha o aplicativo da Expedia instalado no meu celular. E do Airbnb. Lá em 2007, quando eu fui para Derry, eu tinha... E aí, lá no Japão, todas as minhas decisões, elas eram feitas lá na hora mesmo, na própria estação de trem. Essa tabela aí, que me ajudava na minha tomada de decisão. Eu chegava na estação de trem, o próximo trem que me interessa, Utsunomiya, 952, beleza. Era aí que eu tomava a decisão, na mesma estação de trem. Eu já pegava a Wi-Fi da estação, fazia a reserva ali no Expedia ou então no Airbnb, de onde eu ia dormir naquela noite. Foi bem inusitado, bem aberto, e foi uma viagem que foi excelente experiência, porque me proporcionou conhecer lugares que as pessoas que eu encontrava no caminho iam me indicando. Então eu conheci muito mais lugares do que eu imaginava que eu fosse conhecer nessa viagem. Em compensação, quando eu fui lá em 2007 para Derry, eu tinha este smartphone e este Google Maps. Então, e nessa época, como é que era uma viagem nossa? Essa sou eu, em 2007. Então, nessa época, como é que era uma viagem nossa? A gente se baseava demais na agência de turismo da cidade. A gente chegava lá na cidade, primeira coisa que eu fazia era procurar o Wizinho, ou no aeroporto ou na estação. E aí, quando eu cheguei em Derry, eu descobri que essa estação informação turística ficava no centro da cidade. Então, eu peguei uma carona, cheguei aí quando eu cheguei na informação turística, que ficava na estação de ônibus e trem, que era junto, era bem pequenininha a cidade, ela estava fechada. Então, eu falei, putz, e agora? E isso já era, umas 5 horas da tarde. Aí eu dei uma volta pela cidade para conhecer e tal, e já comecei a ficar preocupada, porque eu ia procurando um lugar para ficar,
E eu não encontrava, não tinha hostel, não tinha bed and breakfast, não tinha pensão. E tinha um hotel, mas ele estava lotado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a andar sem direção e a hora que era de madrugada já, eu entrei em vários pubs, sentava lá para descansar, tentar passar o tempo, né? E fiquei pensando, meu Deus, vou ficar adiando aí para ver como é que vai ser essa noite. E aí eu entrei na estação de ônibus e pensei assim, vou dormir aqui. Beleza, amanhã cedo eu pego o ônibus e vou para Dublin, que é onde eu queria... para Belfast, que é para onde eu queria ir. E aí, o carinha lá da estação, ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos fechar. E aí eu precisei sair. Fui dormir na rua, os policiais me encontraram, me levaram para a delegacia. Lá eu tive que dar explicações, eles entenderam, me liberaram, mas na hora de sair eu falei assim, peraí, esse sofá aqui, será que eu posso dormir aqui? E aí eles foram muito legais, me liberaram. Então, final feliz, mas nem tanto, porque a única lembrança boa dessa viagem que eu tenho é essa foto. Então, isso hoje, pra gente, é inimaginável como que isso pode acontecer. Porque um simples Airbnb poderia ter salvado a situação toda. Então, eu tive uma experiência completamente ruim com algo que hoje a gente consegue resolver isso de uma forma completamente tranquila. E no Japão eu usei bastante. Então, essa minha viagem para o Japão foi uma quebra de trauma que eu tive há 10 anos atrás. Naquela época, quando eu voltei para o Brasil, com a minha Mega Blaster Digital Camera, eu levei um mês para separar as fotos, e aí convidei meus amigos, pluguei o cabo com a câmera na televisão, fiz a apresentação para eles. Agora, em 2017, eu transmiti minha viagem praticamente online. As pessoas participavam do meu Instagram, elas mandavam ideias, comentários, dicas. E uma das perguntas que eu mais escutei foi essa. Mas, menina, me diz como é que é a comunicação aí no Japão? Eles falam inglês? Então, lá no Japão, o que acontece? Eu sei falar arigato e sayonara, mais nada. E, por incrível que pareça, eu não tive nenhum problema para me transportar, para pegar conexão de trem, para nada disso. Mas não é porque eu sou fodona, é porque, gente, os japoneses, eles são tão foda no que eles fazem, eles têm tanta empatia, que eles te proporcionam uma experiência natural ali no seu dia a dia, que para isso eu não tive problema nenhum para me deslocar, para comer, para nada. Um exemplo aqui, é raro você ver escrito em inglês lá, mas as instruções importantes, elas sempre têm escrito em inglês, em caso de tsunami. Aqui no cardápio, que ele é todo em japonês, ele tem fotos para te ajudar a escolher. Nesse caso aqui, não tinha nada, mas a própria moça, antes de eu começar a fazer o Unidunité, ela me trouxe os pratos, me mostrou para eu poder apontar para ela qual que eu queria. Eu achei isso incrível. Eles sempre estão à frente pensando na experiência do outro. Isso daí é um exemplo de um Airbnb que eu fiquei lá. Ele, na plaquinha, tinha lá Érica com café brasileiro e a bola do futebol. Eles pensam em tudo, eles são impressionantes. Pensando na experiência do usuário, eu venho lá para o ano de 1931. Esse cara aí é um engenheiro, Harry Beck. Ele, olhando esse mapa, que era o mapa do metrô de Londres, ele tinha um estilo topográfico. Ele, pensando em conexões de eletrônica, ele criou esse mapa, que hoje ele é referência no mundo todo, em Madrid, em São Paulo e até em Tóquio. Aí, quando eu mostrava esse tipo de coisa, de informação no meu Instagram, as pessoas perguntavam, mas menina, você vai nisso tudo sozinha mesmo? Eu sempre gostei de viajar sozinha. E pesquisando para falar para vocês, eu encontrei teoria para isso. Esse cara, o Adam Galinsky, ele é professor e pesquisador da Universidade de Colômbia. Ele é professor da Escola de Business. Ele fala que os cheiros, os sons, as paisagens, os sabores, os idiomas e as novas experiências, eles criam novas sinapses no cérebro, proporcionando flexibilidade cognitiva e, com isso, ideias diferentes. Isso a gente chama de quê? Criatividade. Isso é a forma de você potencializar a sua criatividade. E ele fala que, além disso, uma imersão total, ela potencializa ainda mais esse aprendizado. Que, no caso, a pessoa, quando ela viaja sozinha, ela tem mais facilidade de ter essa imersão. Então, na prática, o que ele está dizendo é o seguinte,
Quando você viaja de metrô em Nova York à meia-noite, ou então na cidade do México, na hora do rush, você está mais propício a projetar soluções de design culturalmente e contextualmente mais relevantes. E quando você está apertado para ir ao banheiro e dá de cara com uma coisa dessa, ou então com uma coisa dessa, você está vivendo um intercâmbio cultural, que isso cria uma enxurrada de ideias para nos conectar com a diversidade. Então, quando você toma novos caminhos, come uma comida que você não sabe se não é nem doce nem salgada, quando você tenta participar da cultura e da religião daquele local, você está criando novas experiências. E cada novo local que você visita é uma página em branco para novas experiências, novos aprendizados. E agora eu pergunto para vocês, e aí, qual é o seu próximo destino? Obrigada. Desculpa se eu corri demais para falar.